Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, na aula de hoje falaremos um pouquinho mais sobre inequações exponenciais. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios. E agora também temos um TikTok, o nome também é @canal_exatas. Dê uma olhadinha por lá. A gente posta alguns conteúdos para você de matemática por lá, conteúdos um pouco mais descontraídos. Então, dê uma olhadinha. Galera, quando a gente fala de inequações exponenciais, é um conteúdo que é muito parecido com as equações exponenciais, que tem aula aqui no canal. O que eu recomendo? Dê uma olhada naquela aula, depois vinha para essa. Esse é como se fosse um bônus, uma segunda parte do conteúdo de equações e inequações exponenciais, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala de equações exponenciais, a gente viu na nossa última aula que era como se fosse uma balança de dois pratos. Então, uma equação você tinha de um lado, tinha que ter no outro. Então, lá a gente igualava as bases, igualava os expoentes e tudo mais. E a gente comentou que se uma coisa fosse maior que a outra, você tinha uma desigualdade. Essa desigualdade poderia de um ser maior que o outro, ou do outro ser menor que o outro. Isso, galera, são as inequações. As equações é quando os dois são iguais. As inequações é quando a balança, um lado está sendo maior que o outro, ou um lado está sendo menor que o outro. Essas são as inequações. É basicamente a mesma coisa que as equações exponenciais, vocês vão ver isso. Porém, elas têm as suas peculiaridades. Elas têm algumas de suas particulares, suas regrinhas. Lembra que as equações exponenciais, quando a gente viu, elas tinham algumas regras? Lembra, equação exponencial, toda aquela equação do tipo a elevado a x igual a k? O a seria a base. E essa base não poderia ser 1, não poderia ser 0, muito menos número negativo. Ou ainda, o k. O k ele não poderia ser 0, muito menos números negativos. Você lembra disso? Então, assim como temos as regrinhas das equações exponenciais, temos as regrinhas das inequações exponenciais. São apenas duas, então fique tranquilo. Vamos lá. Primeira delas. Quando as bases são maiores que 1, a relação de desigualdade se mantém para os expoentes. Ou seja, lembra das equações exponenciais? O que a gente fazia? A gente igualava a base e depois a gente igualava os expoentes. Nas inequações exponenciais, as bases, repara que aqui já está igual. Agora, quando as bases elas já são as mesmas, a gente consegue comparar os seus expoentes. E essa comparação, quando a base for maior que 1, vai manter a desigualdade. Ou seja, aqui é 2 elevado a x mais 1. Isso aqui é maior que 2 elevado a 4. Perceba que a base é um valor que é maior que 1. Então, quando eu for comparar os expoentes, eu vou escrever o mesmo sinal aqui. Então vai ficar x mais 1 maior que 4. Entendeu? Essa é a primeira regra. Quando as bases são maiores que 1, a relação de desigualdade se mantém para os expoentes, assim como a gente viu agora. Repara, eu quero descobrir quanto vale o x. Eu vou isolar ele. 4, esse mais 1 passa para o outro lado como menos 1. Portanto, x tem que ser maior que 3. Isso aqui faz muito sentido. Por exemplo, se x for 4, é um valor maior que 3. 4 mais 1 é 5. 2 elevado a 5 é maior que 4. Entenderam? Então, quando a gente fala dessa parte de inequações, é muito parecido. Veja que o processo foi absolutamente o mesmo que fez as equações exponenciais. Queria descobrir o x, isolava ele, passava para o outro lado o resto. É a mesma coisa, só que um pouco diferente por conta da desigualdade, tá bom? Temos agora outra regrinha. Quando as bases estão compreendidas entre 0 e 1, a relação de desigualdade se inverte para os expoentes. Então aqui, lembra, como a base é um valor maior que 1, a gente conservou a relação de desigualdade quando a gente foi comparar os expoentes. Agora, nesse caso, perceba que a base aqui é 1/3 e a outra base é 1/9. Se a base é 1/3 e a base é 1/9, é como se fosse uma fração. Aqui eu tenho 1/3 de pizza. Se eu tenho 1/3 de pizza, eu tenho um valor maior que 0. Eu não tenho 0 pizzas, eu tenho um pouquinho. Só que eu tenho um pouquinho que é menor que uma pizza inteira. Repara, esse cara aqui é um valor que está entre 0 e 1. Assim como esse cara aqui também é um valor que está entre 0 e 1. Portanto, quando as bases são maiores que 0 e menores que 1,
a relação de desigualdade se inverte. Repara que as bases, inclusive, que elas não são iguais. Aqui é 1/3 e aqui é 1/9. Repara que 1/9 a gente consegue transformar para 1/3. Tem como isso fazer? 1/9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Lembre-se também que tem aula de propriedades de potência. Esses conteúdos de desigualdade, de inequações, de equações exponenciais, é muito importante porque você saiba manipular muito bem as potências. Propriedades de potência tem que ser a sua linguagem nesse conteúdo. E tem aula aqui no canal, o link está aqui na descrição. Então, quando a gente para analisar isso, você lembra da sua aula de propriedade de potência? Que eu consigo deixar esse expoente aqui em evidência. E por que isso, Abreu? Porque depois, se eu colocar aqui ele em evidência, depois eu fazer meio que distributiva, tanto no 1 quanto no 3. Repara que 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. Então, é esse cara aqui. E 3 ao quadrado é 9, assim como estava antes. Então, esse 1/9, ele é exatamente a mesma coisa que esse cara. Portanto, a gente teria que 1/3 elevado a 2x mais 1 tem que ser maior que 1/3 ao quadrado. Agora as bases são as mesmas. A gente pode finalmente comparar os expoentes. Quando a gente compara os expoentes, como a base é um valor que está entre 0 e 1, a gente tem que inverter o sinal de desigualdade. Então, se aqui está dizendo que esse cara que está aqui, ele é maior que esse, quando a gente for estabelecer relação por expoente, vai acabar invertendo. Vamos descobrir quanto é que vale o x. Temos que isolá-lo. 2x, esse mais 1 passa para o outro lado como menos 1. 2x maior. 2 menos 1 é 1. X menor que meio. Portanto, galera, para que essa inequação seja verdadeira, os valores de x têm que ser menores que meio. Entendeu essas duas regrinhas? Quando você tem bases que são maiores que 1, conserva a relação de desigualdade. Bases que são entre 0 e 1, você vai alterar, você vai trocar, você vai inverter, beleza? E do mesmo modo como a gente tinha as equações exponenciais do tipo 1 e do tipo 2, vamos ter as inequações exponenciais do tipo 1 e do tipo 2. Aquelas que são do tipo 1 são aquelas em que a gente consegue escrever os dois caras em uma mesma base e depois só comparar os seus expoentes. Agora, assim como tem aqui, e como a gente viu nesse exemplo aqui anterior, porém também temos a tipo 2. A tipo 2 é aquela em que a gente não consegue deixar esse cara aqui em uma mesma base com a outra. Entenderam? E do mesmo modo que tinha que fazer lá com as equações exponenciais, aqui a gente vai ter que fazer aquele todo procedimento. Lembra de chamar de k e tudo mais? Então, aqui vai ter que fazer aquela mesma coisa que a gente fez anteriormente. Porém, nas inequações ao invés das equações. É um conteúdo que é muito parecido, viu, gente? Mas é bom porque tem alguns detalhezinhos que são fundamentais a gente conseguir compreender bem. E daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão também de mais de uma inequação juntas. Isso tem como acontecer. Vamos lá! Vamos resolver esses exemplos aqui primeiro. Primeiro do tipo 1, depois do tipo 2. Assim como foi na última aula. Quando a gente pega exemplos do tipo 1, a gente tem que igualar a base dos dois lados e depois comparar os expoentes. Repara que o 49 ele é a mesma coisa de 7 ao quadrado. Então eu posso escrever isso sendo 7 elevado a 2x mais 1 maior que 7 ao quadrado. Perceba, a base é maior que 1. Então eu consigo colocar essa relação aqui de desigualdade também para os seus expoentes. Uma coisa que eu não comentei que é importante a gente comentar, galera. Tá vendo aqui? Eu, geralmente, quando eu resolvi essas questões de inequações, eu esquecia muitas vezes, muitas mesmo, de inverter esse sinal de desigualdade quando a base era um valor entre 0 e 1. Então, cara, o que eu fiz? Se eu olhava uma fração, eu tentava botar isso aqui em algo que seja maior que 1. Como aqui é 1/3 e aqui é, no caso, 1/3 ao quadrado, uma coisa que eu conseguia fazer é o seguinte: 1/3 é a mesma coisa que 3 a menos 1. Então eu substituía esse cara aqui por 3 a menos 1 e esse outro cara aqui por 3 a menos 1 vezes 2, aqui, que seria 3 a menos 2. E galera, quando você faz isso, você torna a base um valor maior que 1. Então você não precisa ficar se preocupando com relação à desigualdade. Se você mantém, se você inverte. Para mim é algo mais fácil. Eu faço desse jeito aí, mas assim, lembre-se dessa relação. É importante também, porque como está nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui você não consegue fazer essa inversão.
Entendeu? Aí, de fato, você tem que se lembrar dessa propriedadezinha bem aqui. Vamos continuar aqui, então. Portanto, que a gente quer descobrir o 2x. 2x, esse mais 1 passa para o outro lado como menos 1. 2x vai ser maior que 1. Portanto, x vai ser maior que 1 meio. Para representar, galera, quando a gente fala de inequações também, o x ele pode assumir qualquer valor que seja maior que meio, concorda comigo? Então, se for, por exemplo, 1 inteiro, é maior que meio. Se for 2, é maior que meio. Se for 3, se for 4, se for 34, se for 57, se for 1 milhão e 1057, se for 1 milhão, é um valor maior que meio. Então, quando a gente fala das soluções das inequações, não é que nem a equação exponencial que era só um valor de x. Não. Agora é todo um intervalo. Então, pega, por exemplo, aquele primeiro exemplo lá. Tinha que ser um valor que ele era maior que meio. Ou seja, um valor que ele era... Opa, aqui eu coloquei errado, né, para falar a verdade. Tinha que ser um valor que era maior que 0,5. Se tinha que ser um valor que é maior que 0,5, ele teria que ser desse cara aqui em diante. Então ele seria em uma reta numérica todos os números após 0,5. Seria o 0,6, o 0,7, o 0,8, o 2. Entenderam? Inclusive aqui eu coloquei errado, né, cara? Aqui é pra ser... Gente, quando eu tô fazendo material, eu devo ter me enganado, tá? 0 e 1. Beleza? Então tá. Então quando a gente fala disso, de representar a solução de uma inequação, a gente vai escrever da seguinte maneira. Olha a linguagem da matemática, tá? Solução da inequação é igual. Repara, são vários números, não é? Então é um conjunto numérico que a gente vai ter que escrever. Abre chaves. X pertence aos reais, tal que x maior que meio. Esse aqui é o modo que você tem que escrever. Esse carinha aqui, ó, de x pertence aos reais, é mais pela linguagem matemática em si. O que você tem que se preocupar em representar é isso aqui. Sempre vai ter esse cara aqui atrás? Na grande maioria das vezes, sim. A não ser que, caso você esteja no terceiro ano ou um ano acima, você esteja trabalhando com conjuntos que vão além dos reais, tá? Mas por agora, no segundo ano do ensino médio, vamos trabalhar com os conjuntos reais. Então é assim que você escreve a solução dessa inequação aqui. Agora, bora para essa próxima. Perceba que a base é a mesma, então não precisa igualar a base, que ela já está igualada. Só que perceba uma coisa. Aqui a base é um valor que é entre 0 e 1. Então, quando eu for colocar os expoentes e for compará-los, se está dizendo que esse cara é maior ou igual que esse cara, eu vou ter que inverter. Então vai ficar menor ou igual. Quando a gente faz isso, eu quero achar o valor de x, eu vou isolar ele. Então eu vou passar esse mais 1 para o outro lado como menos 1. Menos x menor ou igual a 11. E agora tem uma das partes importantes da inequação. Galera, muita gente se confunde quando você vai virar. Tipo assim, se aqui tem um valor negativo, tem muita gente que acaba esquecendo de inverter o sinal. Quando a gente pega esse x, ele está sendo multiplicado por menos 1. Você concorda comigo? Menos 1 vezes x. E quando a gente passa esse menos 1 para o outro lado, você vai ter que inverter esse sinal de igualdade. Como assim, Abreu? Para pensar aqui comigo. Quando eu passo esse menos 1 para o outro lado, eu pego esse menos 1 aqui, ó, e quando eu passo ele para o outro lado, tornando aqui, ó, o x aqui era menos x. Aí depois eu passei esse sinal para o outro lado. Aí ficou menos 11 mais x. O que seria esse passar para o outro lado? O passar para o outro lado, galera, é basicamente multiplicar a equação nos dois lados, perdão, a inequação dos dois lados por menos 1. Isso aqui é uma prática que a gente usa muito nas equações. Lembra que na equação é uma balança de dois pratos? Então tudo que você faz de um lado tem que fazer do outro também? O menos 1, quando você passa, por exemplo, para um lado... Eu vou pegar aqui, por exemplo... Quando eu peguei esse mais 1 aqui, que estava somando, e eu passei para o outro lado subtraindo, não é que eu passei para o lado subtraindo, é que eu subtraí dos dois lados por menos 1. Então, ficou mais 1 menos 1, meio que saiu daqui. E o menos 1 foi para o outro lado. Então, quando eu faço esse processo de passar para o outro lado, é que eu estou fazendo uma operação nos dois lados dessa desigualdade, ou até mesmo de uma igualdade. Então, nesse caso aqui, quando você multiplica por menos 1 nos dois lados, ou seja, está passando o sinal, você vai ter que inverter esse cara. Sempre que você passar o menos 1, você vai ter que inverter esse cara.
Entenderam? Quando você multiplica a equação por menos 1, no caso a inequação por menos 1, você vai ter que inverter o sinal, beleza? Isso é o que importante a gente comentar. Então, repara comigo que os valores de x, todos têm que ser maiores ou iguais a menos 11. Representamos isso dizendo que o conjunto de solução é igual a x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 11. Beleza, galera? Agora, eu vou pegar isso aqui e jogar para cá para baixo, porque pode atrapalhar os nossos cálculos. Agora, bora fazer aquela que é do tipo 2 que eu comentei com vocês. É a mesma coisa de antes, galera. Lembra que a gente pegava todo aquele processo, né, aquela da base e também a sua incógnita, chamava de uma outra letra, que a gente representava pelo K? Aqui é o mesmo processo. Vamos chamar de K o 3 elevado a x. Esse carinha aqui antes, caso você tenha visto a aula de propriedade de potência, você sabe que ele era o 3x vezes 3. Até mesmo porque potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, que é exatamente esse cara aqui. Então, esse 3 elevado a x mais 1 anteriormente era um 3x vezes 3. Ou seja, o 3x é k vezes 3. Mas, esse cara, a mesma coisa. Ele era o 3 ao quadrado vezes 3x. Lembre-se, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, esse cara aqui, ele anteriormente era o 3 ao quadrado vezes 3x. Ou seja, 3 ao quadrado vezes k, que é o nosso 3x. Isso aqui tem que ser maior que 108. Perceba que 3k mais... Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 9k. Tem que ser maior que 108. Uma outra coisa, 3k mais 9k é 12k. 12k tem que ser maior que 108. Agora, pegando esse 12 que está multiplicando e passando para o outro lado, dividindo, a gente vai encontrar que 108 dividido por 12 é a mesma coisa de 9. Então, k maior que 9. Beleza, galera? Agora, como é que a gente conseguiria representar isso? Perceba que eu não achei a solução. Eu não achei o x. Eu achei somente o k. Lembra que eu falei que o k era igual a 3x? 3 elevado a x? Portanto, 3 elevado a x tem que ser maior que 9. 9 é 3 ao quadrado. 3 elevado a x. As bases já estão iguais. Os expoentes não foram comparados ainda. Então, eu tenho que comparar os expoentes. Portanto, x maior que 2. Lembre-se disso, porque a gente tem aqui as bases sendo maiores que 1. Beleza? Então, escrevendo aqui a solução. Solução igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Essa aqui seria a resposta para esse cara aqui. Uma outra coisa, poderia cair alguma aqui do tipo 2 que caia uma equação do segundo grau? Com certeza, tá? Mas assim, a mesma coisa que a gente viu anteriormente lá na parte de equações exponenciais. Então não tem necessidade, dê uma olhadinha naquela aula, veja como é que é o processo, porque é a mesma coisa. A única coisa que muda é essa igualdade e esses cuidados que você tem que ter. Tanto de passar esse menos 1 para o outro lado, que é um cuidado que você tem que ter, quanto também da questão das bases. Certo? Lembre-se disso. Agora, entrando na parte nova do conteúdo, eu sei que se eu pegar, por exemplo, o 2, eu posso afirmar que o 2 ele é menor que o 3. E eu posso afirmar que o 3 ele é menor que 4. Perceba que o que eu fiz aqui foi comparar inequações. Meio que eu juntei mais de uma inequação. E isso a gente consegue fazer também com essas inequações exponenciais. Então, não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Isso aqui é basicamente duas inequações juntas. Pensa aqui comigo, eu tenho essa inequação aqui, 1 sobre 64 é menor que 4 elevado a x menos 1, eu também tenho essa outra inequação bem aqui, 4 elevado a x menos 1 é menor que 16. Para resolver esse bichinho aqui, o que você vai ter que fazer? Primeiro resolver essa inequação e achar o valor de x que é possível para ela. Depois, você vai ter que resolver essa inequação e achar o valor de x que é possível nessa outra inequação. Após isso, você vai ver quais que são os valores de x que você consegue aplicar para toda essa galera. Não entendeu? Vamos fazer aqui então que você vai entender na prática. Vamos lá então. Primeira coisa que você vai ter que fazer é separar em duas inequações. Então eu vou separar em um cara de vermelho, que vai ser esses carinhas aqui, ó. E eu vou separar em um carinha de azul.
E eu vou analisar eles separadamente. Primeiro, o vermelho. O vermelho é 1 sobre 64 menor que 4 elevado a x menos 1, tá certo? A gente sabe que a gente consegue colocar esses dois caras em uma mesma base. O 64 é a mesma coisa que 4 ao cubo. E se ele está aqui na parte de baixo, significa dizer que eu posso escrever essa expressão 1 sobre 64 como 4 a menos 3, beleza? Tem que ser menor que 4 elevado a x menos 1. Perceba, a base é um valor maior que 1, portanto eu posso comparar os expoentes conservando o sinal de igualdade. Vamos tentar descobrir qual é o valor de x. O x aqui, ó, esse menos 1, pode passar para o lado como mais 1. Aí você fala, ai, Abreu, então tem que inverter aqui. Não, cuidado. Quando a gente fala disso aqui, galera, é subtração, entendeu? Quando eu falei de inverter o sinal, é quando eu multiplico todos os dois lados por menos 1. Aqui, se eu estou pegando esse cara que é o menos 1, eu meio que estou adicionando mais 1 dos dois lados, entendeu? Por isso que esse cara meio que corta com esse, e é meio que o mais 1 passa para lá. A gente tem essa ilusão. Mas eu não estou multiplicando os lados menos 1, só estou passando menos 1 para o outro lado. Só estou adicionando mais 1 nos dois lados, entendeu? Então ficaria aqui menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1, eu sei que resulta em menos 2. Tem que ser menor que x, beleza? Nós encontramos aqui a nossa primeira expressão para essa inequação. Menos 2 tem que ser menor que x. Esse é o cara de vermelho. Agora bora resolver o cara de azul. 4 elevado a x menos 1 tem que ser menor que 16. A gente sabe que 16 é a mesma coisa de 4 ao quadrado. Então vamos anotar aqui. Repara, as bases já são iguais, agora podemos comparar os expoentes. Portanto, ficaria x menos 1 tem que ser menor que 2. Outra coisa, o x aqui a gente quer descobrir. Pega esse menos 1, passa para o lado com mais 1. Lembra que você está adicionando mais 1 nos dois lados. X tem que ser menor que 3. Pois bem, chegamos então a duas expressões aqui. Eu vou só... Aqui, ó. O x, aqui, ó, o menos 2 tem que ser menor que o x. Ou seja, o x tem que ser maior que o menos 2. Então eu tenho aqui essas duas expressões, tá certo? Essa expressão aqui e essa outra expressão aqui. Agora, eu tenho que achar um modo de eu conseguir trazer essas duas expressões e elas serem verdadeiras para esse cara aqui. Ou seja, eu tenho que achar valores de x que são tanto maiores que menos 2 e que são menores que 3. Eu tenho que atender ao mesmo tempo esse valor de x e esse outro valor de x. Porque aí eu vou estar atendendo a todos os valores de x em toda essa expressão. Entendeu? E para fazer isso, para achar os valores de x em comum nessas duas expressões, que é a solução dessa inequação, é muito simples. Lembra que eu comentei anteriormente com vocês, aqui em cima que eu fiz um desenho, que eu conseguia representar a solução de uma inequação em uma reta numérica? Então, eu consigo fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos representar, em primeiro lugar, a reta numérica vermelha e em outro lugar, a reta numérica azul. Tá? Primeiro ponto. Eu comentei com vocês que o x tinha que ser maior que o menos 2. O menos 2, ele está aqui, ó. Tá? Eu disse que esse é o lugar do menos 2. Se o x tem que ser maior que o menos 2, então ele tem que ser maior que esse cara aqui. Então pode ser tanto o menos 1 que está aqui, quanto o 0, quanto o 1, entendeu? Porém, o x aqui, com a expressão de azul, está falando que ele tem que ser menor que 3. O 3, ele está aqui, ó. Se o x tem que ser menor que o 3, nessa outra inequação aqui, ó, nessa inequação aqui, ele pode ser o 2, pode ser o 1, pode ser o 0, menos 1, menos 2, entendeu? Nessa inequação ele pede que seja um valor menor que 3, e nessa outra pede que seja um valor maior que menos 2. Para atender essas duas inequações ao mesmo tempo, eu tenho que achar quais são os valores de x que cabem para as duas. Ou seja, qual que é o x que é menor que 3 e que é maior que menos 2 ao mesmo tempo. Eu tenho que achar, portanto, essa área aqui que é incomum entre os dois. Repara que tem um bocado de número aqui dentro, ó, que é comum a esses dois caras. Conseguiu ver? Então, eu vou colocar aqui de roxo qual que é a solução da minha expressão, da minha inequação. A solução da inequação vai ser, aqui está o menos 2, aqui está o 3. Vai ser os valores que estão
entre o menos 2 e entre os 3. Uma coisa, vai conter o 3 ou vai conter o menos 2 no resultado, na solução da inequação? Repara, aqui tem que ser o valor que é menor que 3, não é menor e igual, então não vai conter o 3. Assim como aqui tem que ser o valor que é maior que menos 2, é maior e igual. Então o menos 2 não entra na solução e o 3 também não entra. Por isso que eu fiz a bolinha aberta. Se eles entrassem, eu desenharia a bolinha fechada, tá certo? Para escrever a resposta, escreveríamos que a solução é x que pertence aos reais, tal que menos 2, agora essa é aquelas paradinhas, menos 2 é menor que x, que é menor que 3. Acabamos de escrever a expressão que corresponde a isso. Também tem outro modo de você conseguir representar isso, que é através de intervalos. Se quiserem que tenha aula de intervalos aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Depois deixa o like e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Você pode escrever isso aqui também sendo um intervalo de menos 2 a 3. Quando a gente usa esse intervalo, galera, basicamente está falando que é todos os números que estão entre menos 2 e entre 3. A gente apresenta através desse colchete aqui, tá? O colchete pode ser tanto aberto quanto fechado. Se ele estiver fechado, é que ele contém esse primeiro cara. Como no nosso caso não contém esse primeiro cara, assim como a gente viu antes, ele fica abertinho. Entendeu? Do mesmo modo que acontece com o 3, que fica abertinho também. Se o 3 estivesse aqui dentro, se aqui fosse x maior, menor ou igual a 3, aí teria que ser aqui fechadinho, porque ia conter um 3, certo? E beleza. Então, é isso. Solução é um intervalo, assim como a gente acabou de ver quando tem mais de uma inequação. Agora chegou o bichão da aula. Essa mesma situação aqui pode acontecer com uma inequação de segundo grau. E bora resolver esse cara bem aí. E para resolver é basicamente aquele mesmo processo que a gente estava fazendo antes. Então separa em duas inequações, vê quais são os valores de x que cabem para cada uma delas e depois junta tudo, assim como a gente fez aqui na reta numérica. Então, vamos fazer isso aqui. Primeiro eu vou chamar essa inequação aqui de vermelhinho, tá? E essa outra inequação aqui eu vou colocar de azulzinho. Vamos lá. Primeira inequação, 4 tem que ser maior que 1 sobre 2 elevado a x ao quadrado mais 3x. Quando a gente fala de 4, a mesma coisa que 2 ao quadrado. E perceba que isso aqui, eu posso multiplicar esse cara aqui inteiro por menos 1, que aí eu conseguiria inverter. Lembra da aula de propriedade de potência. Então vamos ter que vai ser igual, vai ser maior que 2 elevado a x ao quadrado mais 3x, tudo isso multiplicado por menos 1 aqui fora. Quando a gente multiplica por menos 1, é basicamente mudar o sinal que está lá dentro. Menos x ao quadrado, menos 3x. Repara que as bases já estão iguais, agora a gente pode comparar os expoentes. Ficaria 2 maior que menos x ao quadrado, menos 3x. Perceba que esse 2 eu posso passar para o outro lado como menos 2. Vai ficar menos 2, menos 3x, menos x ao quadrado. Tem que ser menor que zero. É essa expressãozinha feinha que está aparecendo bem aqui, tá bom? Então tá. Então chegamos a essa expressãozinha bem aqui. Agora, bora fazer a de azul. A de azul, galera, é essa aqui. 1 sobre 2 elevado a x ao quadrado mais 3x tem que ser maior que 1 sobre 16. Quando a gente fala desse carinha aqui, a gente já viu que a gente pode colocá-lo para cima, multiplicando ele por menos 1. Então, beleza. A gente consegue inverter. Então, ficaria menos x ao quadrado mais 3x tem que ser maior. Repara que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado que 4, ou seja, 2 a quarta. Portanto, vamos ter que seria 2 a menos 4. Como eu quero tornar esse cara aqui e jogar para cá para cima, eu só colocar o expoente negativo. E agora, como as bases são as mesmas, a gente consegue comparar, ficando menos x ao quadrado mais 3x maior que menos 4. Passar esse menos 4 para o outro lado como mais 4. Menos x ao quadrado mais 3x mais 4 tem que ser maior que zero. Pessoal, eu coloquei aqui, eu fiz aqui as contas, tenta fazer na sua casa, tá? É a mesma coisa que uma equação normal, tá certo? Só que ao invés de ser uma equação normal, vai ter essa questão da desigualdade. Eu fiz aqui e eu encontrei os valores de x1 e x2 para cada uma dessas inequações aqui. E eu vou botar os valores de x1 e x2 sem botar os cálculos, tá certo?
Então, pausa o vídeo, faz aí e vê se bateu com o meu resultado bem aqui, tá? O x1 na equação de azul, só para conferir aqui com o meu gabarito, ele deu x1 deu 8 sobre menos 2, que ficou igual a menos 4. E o x2 deu menos 2 sobre 2, que tem que ser igual a 1, tá certo? Então eu encontrei aqui, como x1 e x2, o menos 4 e 1. Agora, nessa outra inequação aqui, eu encontrei como x1 o menos 2, e nessa outra aqui encontrei como x2 o menos 1. Beleza. Agora, Abreu, agora, gente, entra naquela parte. Eu ia falar uma pergunta e falar, agora, Abreu. Agora entra naquela parte que a gente fazia esse processo bem aqui. Só eu quero que você se toque. Aqui era uma equação do primeiro grau. Como era uma equação do primeiro grau, não tinha muita necessidade de fazer função. A função aqui, meio que ele ia bater assim, ó, ser uma função afim, enfim. Só que agora, galera, quando a gente fala desses caras aqui, ó, isso aqui, galera, é uma função quadrática. Se esses dois caras são uma função quadrática, quando a gente representar nesse carinha aqui, vamos ter que representar por meio de uma função quadrática, onde o x1 e o x2 vão ser os valores que a gente acabou de descobrir. Entenderam? Vamos representar, então, primeiramente, o carinha de vermelho. Vou representar aqui na lateral. O carinha de vermelho, a gente viu que é uma função quadrática. Repara que aqui a função quadrática é menos x ao quadrado. Caso você queira que tenha vídeos de função quadrática, deixa aqui nos comentários ou fala no nosso Instagram, que a gente pode fazer aqui para vocês. Repara, como aqui é menos x ao quadrado, o a é negativo. Se o a é negativo, a concavidade é para baixo. Então vamos representar assim, a concavidade é para baixo. Uma outra coisa que ele comentou com a gente, que a gente conseguiu achar, foi o x1 e o x2, que é menos 2, que é esse cara bem aqui, menos 2, e o menos 1. Tá certo? Uma outra coisa, galera, ele comentou com a gente também que ele queria os valores, ele queria que esse x ao quadrado e tudo mais fossem valores menores que zero, que o zero fosse maior que esses caras. Se o zero tem que ser maior que esses caras, o valor de x vai ter que ser um valor que é menor que zero. Se tem que ser um valor que é menor que zero, tem que ser um valor que é negativo. Que nessa parábola é a galera que está aqui e aqui. E a galera que está aqui e a galera que está aqui. Beleza? Para essa primeira inequação, esses são os caras que ele quer. Esses são os valores de x que vão atender a essa primeira inequação aqui. Tá certo? Agora, vamos ver a segunda inequação. Na segunda inequação, é a mesma coisa, uma função quadrática. Vamos primeiro analisar aqui a concavidade. Repara que aqui é negativo, portanto, a concavidade é para baixo. Lembrando, se quiserem ter aula de função quadrática, deixa aqui nos comentários. A gente pode fazer aqui para vocês posteriormente. x1 é igual a menos 4. x2 é igual a 1. Eu vou botar, galera... Não, tá certo. x1 igual a... Eu vou botar um pouco aqui, ó. Rapidão. Aí, beleza. Só botei aqui porque o menos 4, ele tá um pouco mais longe que o menos 2, tá certo? E o menos 1 tá um pouco mais atrás que o 1. Só para ficar bonitinho e também porque vai ser importante para nossos cálculos. Repara, esses caras aqui que ele queria, o valor de x, ó, dessa expressão aqui, os valores de x, tinha que ser maior que o zero. Se tinha que ser maior que o zero, tinham que ser valores que são positivos. Ou seja, ele quer os caras que estão nessa porção aqui da parábola. Esses caras que eu acabei de marcar aqui de vermelho, esses são as soluções para essa inequação que está aparecendo bem aqui para vocês. E esses caras aqui são os valores de x para essa inequação bem aqui. Agora, aí vai ter que mesclar os dois. E para mesclar os dois, eu quero só pegar aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente está totalmente se baseando em uma reta? Então vamos colocar esses valores aqui que estão aqui na reta, aqui do lado. Fica mais fácil de analisar, não fica com essas curvas aqui no meio atrapalhando a gente. Vamos analisar esses valores aqui no meio de uma reta. Repara, na primeira, os valores que são soluções é a galera que está para cá e a galera que está para cá. Agora, na segunda, é a galera que está aqui no 1, que está entre 1 e o menos 4. Ou seja, o pessoal que está aqui dentro. Se eu tenho que atender as duas equações ao mesmo tempo, os valores de x têm que ser iguais. E aonde que eles são iguais? Aqui
e aqui. Na intersecção dos dois. Ou seja, galera, a solução da nossa equação, da nossa inequação, daquela expressão grandona ali, seria... Só representar aqui cada um dos números para que fique bonitinho, fique organizadinho. Seria esses caras aqui, que são os que são comuns a eles, e esses caras aqui, porque são os que são comuns a esses dois aqui. Ou seja, a solução para a nossa equação, vamos escrever daquela outra forma. Lembra que a gente comentou também daquela outra forma, além daquela mais matemática aqui, a gente botou aquela de intervalos? Vamos escrever a forma de intervalos. Seria o intervalo que vai de 4 a menos 2, ou perdão, aqui é menos 4, né? Menos 4, que vai a menos 2. Juntamente, para escrever juntamente, essa união entre os dois, a gente usa um U. É junto desse cara, que vai do menos 1 até 1. Uma pergunta, eu coloquei aqui os colchetes totalmente abertos. Mas por que eu coloquei esses colchetes abertos, né? Por que eu não coloquei eles fechados? Perceba que aqui, galera, nessa primeira equação, não tinha um maior e igual. Era apenas o maior que. Não era o maior que e igual. Por isso que a bolinha ela ficou aberta. Entendeu? Porque os valores de x não tinham que ser iguais a zero, para resultar em zero. Tinha que ser um valor que é maior que zero. Por isso que eu deixei a bolinha aqui aberta. Sempre que esse maior que, sem ser maior e igual, você não vai botar a bolinha fechada. A bolinha fechada só quando é maior e igual ou menor e igual. Por isso que aqui também eu não coloquei a bolinha fechada. Coloquei a bolinha aberta. Por essa razão, aqui fica aberto no colchete, aqui fica aberto, aqui fica aberto, aqui fica aberto. Beleza? Galera, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham gostado, deixa aqui nos comentários o que você achou. E é isso. Um forte abraço. Valeu, fiquem bem. Até, galera. Valeu!